Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje é a nossa penúltima aula. E o tema de hoje é contação de histórias em diferentes contextos. Quando uma criança ouve uma contação de história, ela vai para o seu mundo imaginário. Depois, ela retorna para a realidade cheia de indagações sobre o mundo, cheia de indagações sobre ela, sobre a família, sobre o assunto que foi abordado na contação de história. Ela volta cheia de conhecimento, ela volta cheia de perguntas, que é muito importante, né? Quem tem ou já teve criança pequena e não se lembra de determinada fase da vida, a fase do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Mas é a fase onde eles mais aprendem. Então, a educação infantil é a fase onde mais a criança deve ser estimulada. E de diversas formas. E a contação de história é uma dessas formas. Uma forma gostosa, uma forma que a criança vai se encantar, uma forma que a criança vai para o mundo da imaginação, uma forma que a criança ela conheça um pouco do mundo, ela conheça um pouco de sociedade, de política, religião, que ela conheça um pouco de si, do seu corpo. Então, eu costumo dizer assim que a contação de história, além dela conscientizar e inspirar, ela pode até salvar uma criança. Às vezes a criança está passando por uma situação onde ela não sabe que ela está numa situação errada, que não pode estar naquele momento. Às vezes é um parente, um pai, um tio, uma mãe, uma prima, porque não são só homens, né, infelizmente, e nem estranhos. Às vezes é dentro de casa que a criança está sofrendo algum tipo de abuso, ou com alguém, um amigo da família, uma pessoa que faz parte da família, que é muito chegado, e a criança, aquilo que ela vivencia, aquilo é a realidade dela, aquilo é o mundo dela. Então, às vezes você faz uma contação de história, onde você procura um livro, onde a criança fala sobre, onde a história fala das partes do seu corpo, e quem pode e quem não pode tocar, ali talvez você pode acionar nela um sinalzinho de que alguma coisa está errada. E muitas pesquisas apontam que é na escola, é no CMEI, onde que é descoberta a maioria dos casos de abuso sexual. É com a professora que ela se abre, é ali que ela vai descobrir. Claro que a gente for abordar esse tema na educação infantil, a gente deve abordar de uma forma leve, de uma forma clara, de uma forma sutil, de uma forma bem pensada, de uma forma que também não cause mais trauma ainda, ou mais dúvida ainda para essa criança, mais problemas ainda para essa criança. Mas eu cheguei nesse ponto, assim, que é pesado, a gente gostaria que nada de ruim acontecesse às nossas crianças, mas e que, para vocês verem a importância que tem o CMEI, a escola, o professor, a professora, a equipe pedagógica, na vida de uma criança. Às vezes um olhar seu para uma criança que está mais tristinha, que está agressiva, e você for lá e conversar e olhar no olho dela e falar com calma, às vezes você pode estar salvando a vida de uma criança. E uma contação de história pode estar salvando a vida de uma criança de várias formas. E essa ferramenta pedagógica de aprendizagem, que é a contação de história, ela pode ser realizada fora da sala de aula, fora da escola também, fora do CMEI, em diferentes contextos. Uma contação de história, ela pode acontecer num parque,
ela pode acontecer num shopping, ela pode acontecer numa livraria, ela pode acontecer lá na igreja, na catequese, no grupo de oração e outras denominações. Ela pode acontecer, claro, na família, é o primeiro contato. Ela pode acontecer na rua, ela pode acontecer no teatro, ela pode acontecer com a música, ela pode acontecer no hospital. Então, você pode pensar assim, para que eu quero aprender a contar histórias? O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai mudar na vida de uma criança? Então, por isso a importância desse curso. É isso que eu quero trazer para vocês desde o começo. Quando veio essa proposta, foi isso que eu imaginei. Foi isso que eu pensei. Eu quero pensar na elaboração de um curso aonde eu leve conhecimento, mas aonde eu possa levar um encantamento também, aonde eu possa levar, talvez até uma mudança na vida de alguém. Tanto de quem vai contar em casa, vai contar na família, quanto vai que um de vocês resolva virar um voluntário e fazer contação de histórias e mudar a vida de uma criança. Aí, minha parte, olha, aí eu fiz a diferença. Aí eu vou ficar assim, minha missão está cumprida. Cada lugar diferente que eu vá fazer uma contação de história, a preparação para essa contação de história, ela vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma contação de história fora da sala de aula, e no CMEI ou na escola, e eu resolvo fazer essa contação de história, ou só para minha turminha, lá no pátio, lá onde tem um jardim, uma parte bem gostosa, uma árvore em contato com a natureza, ou se eu resolvo fazer essa contação de história para mais crianças, para mais turmas, eu vou ter que me preparar. Então, além da voz, de ir lá buscar técnicas vocais para aquecimento da voz, para ela se prolongar, respiração, o gestual, talvez ele vai ter que ser mais amplo, né? Porque eu vou estar falando para um número maior de pessoas, um público maior, então eu vou ter que fazer um gestual, talvez, um pouco mais extenso, mais estendido, claro, não tão caricato, ou caricato se a história pedir, se o personagem pedir. Então, por isso que a gente sempre tem que estar atento. Mas aí, eu vou ter que contar com a ferramenta, também com um recurso, que é um microfone. Porque aí você fizer uma contação de história de 10 minutos, 20 minutos gritando, a sua garganta não vai aguentar. Não vai fazer sentido para o ouvinte, para quem está ali assistindo. Então, para cada espaço, para cada contexto, para cada lugar que eu vá fazer uma contação de história, a minha preparação ela deve ser pensada. O tom da voz, a altura da voz, que recurso que eu vou usar alguma coisa, um recurso cênico, o que eu vou fazer, então eu vou ter que treinar, vou ter que ensaiar. E eu sei também que talvez a resposta do público, ela vai acontecer de diferentes formas. Então, se eu tenho uma turma muito grande e eu resolvo levar ela num jardim, num parque, num espaço do CMEI ou da escola, para fazer uma contação de histórias, o ideal é que antes, né, claro, eu planejei essa aula, mas nesse meu planejamento, ele contenha uma ajudante, ele contenha até mais pessoas, mais alguém da equipe pedagógica para te auxiliar, porque neste momento você estará fazendo a contação. Então, não tem como você estar cuidando da turma. Então, não tem como você ver aquele aluno que precisa ir ao banheiro, aquele aluno especial, aquele aluno autista que talvez você saiu da sala de aula, então isso já talvez trouxe algum desconforto para ele, então você vai ter que repensar tudo isso. Vale a pena, mas vai ter que planejar muito bem. Né? Se a turma for mais calma também, for uma turma menor, você tiver apoio, é muito legal, muito bacana.
Se é para a escola inteira, então aí a estrutura já vai estar sendo pensada pela equipe toda, já vai ter um palco, um lugar preparado, aí já fica mais tranquilo. Você vai estar lá como uma convidada, uma contadora de história, a tua turma vai estar lá assistindo, então alguém vai estar cuidando da sua turma. Se eu for fazer essa contação de história, por exemplo, numa biblioteca, numa livraria, então, o que eu quero? Eu vou encenar, eu vou falar, eu vou cantar, eu vou gritar, eu vou usar objetos cênicos, objetos musicais. O que eu tenho que levar? Que tipo de livro que eu tenho que levar? Porque eu tenho que me preparar para um público de diversas idades e contando com os pais, né? Então, claro, os pais entram ali, eles gostam, eles entram ali. Eu lembro um dia que eu levei minhas filhas, uma já era grandinha já, mas ela quis participar. E a outra era pequenininha, a menor era bem pequenininha. E eu levei eles no Teatro Lala Schneider, se eu não me engano, que fica no Shopping Estação. Não sei se... Não é o Lala. O nome eu não me recordo agora do teatro. Mas é um teatro que fica dentro do Shopping Estação. E para assistir uma apresentação da Tupi Pererê. Bem bacana, do Guga Cidral. E lá, claro, eles são profissionais, antes de tudo aqui, eles são profissionais. Então, eles cantam, eles encenam mesmo, eles são atores, cantores, atrizes, eles têm instrumento... E trabalhava toda com a parte, assim, tanto a parte do corpo deles, quanto a parte cênica, quanto atrás do cenário, quanto os objetos que tinha. Então, dali a pouco, eu tava junto, eu tava ali, tudo bem que eu sou meio palhaçona, mas, assim, eu já tava ali, já querendo levantar, cantar, era bem legal. Então, tem que ser planejado e pensado quando eu for fazer uma contação de história em diferentes contextos. Eu posso também combinar de levar a minha turma para elas assistirem uma contação de história no Bosque Alemão, por exemplo. Para quem não conhece ou para quem ainda não foi, ela tem a Casa Encantada, ela acontece dentro de uma biblioteca e agora ela está fechada, né? Imagina, ela está fechada agora, mas assim, depois que acabar essa pandemia, vão lá no final de semana, visitem, conheçam o lugar, leve seus filhos, sobrinhos, netos, e quem for professor e tiver oportunidade, leva uma turminha bem bacana. Entre em contato, depois eu vou deixar aqui o endereço e o contato, e quando eu passar tudo isso, vocês entrem em contato lá para saber como que faz para levar turmas de escola, de CMEI, eu não sei, essa parte eu não sei como que é. E daí lá tem bruxas e fadas, então tem atrizes, são professoras da rede municipal de Curitiba, da rede estadual, da rede municipal. Não sei se é da rede municipal ou estadual. É da rede municipal, estou falando bobagem. Mas eu sei que elas são professoras. E elas estão fantasiadas de bruxa, mas assim, pense-se na caracterização delas, assim, perfeito. E elas fazem contação de história. E é bem legal que primeiro quando você chega lá no Bosque do Papa, quando você chega lá no Bosque Alemão, além de ser lindo, tem um portal bem lindo, tem tudo, aí os visitantes vão percorrer uma trilha formada por construções divertidas de madeira e painéis de azulejo contando a história de João e Maria, dos irmãos Grimm. Então, ali já começa o mundo encantado para as crianças e para os adultos, para os visitantes no geral. Aí, quando você chega lá dentro, tem a bruxa, tem a vestida de bruxa, de fadinha, que elas vão fazer uma contação de história. Geralmente é de literatura infantil, mas contos, poesias, assim, é bem bacana, é bem legal, é um espaço bem legal. Eu sei que a contação de história acontece, acho que nos finais de semana, sábados, domingos e acho que feriados tem horário.
Eu vou deixar daí na descrição o endereço, horário, telefone, e daí depois que passar tudo isso, aí vocês busquem entrar em contato e para ver certinho como que funciona para quem não foi, e vão lá que é bem bacana. Nas livrarias Curitiba também acontece a Hora do Conto, que são pedagogos, pedagogas e atores e atrizes que fazem contação de história. Então, também é bem bacana. O grupo da Livrarias Curitiba, eles têm essa parte de contação de história infantil há mais de 25 anos. Então, é para crianças a partir de 2 anos. E daí é muito bacana, é muito legal. Então, é um outro espaço também, que vocês podem estar indo lá, levando a família e também entrando em contato lá para ver se pode levar turmas de CMEs, escolas, como que funciona. Mas é bem legal também, é outra opção de estar fazendo a contação de história, da criança tá ouvindo, tá participando de uma contação de história fora do ambiente escolar, em diferentes contextos. Aqui em Curitiba também, e não só em Curitiba, porque é do Grupo Boticário, tem o Teatro de Bonecos do Dr. Butica, ali no Shopping Estação. Depois também, para quem não é de Curitiba, eu vou deixar o endereço e o telefone de contato para quem quiser entrar em contato para saber como que funciona, porque agora, na pandemia, tem essa questão das bandeiras, então tem vezes que tá uma bandeira de uma cor, de outra, então tem horas que tem coisa que abre, tem coisa que não abre, com horário reduzido, então o bacana é vocês entrarem em contato lá. É um teatro de bonecos, bem legal. Aí já vai para uma parte de contação de história que, na minha opinião, já é uma parte mais profissional. Porque, assim, para você manipular um boneco e você fazer uma contação de história bacana e dar vida para aquele boneco, não é fácil. Vocês vão ver que tem vários jeitos de você trabalhar com teatro de bonecos. Tem teatro de marionetes, tem com boneco só, tem com fantoche, mas tem um também, não sei se vocês já viram, eu vou deixar um vídeo aqui também para vocês, que são vários atores em cena atrás, junto com o boneco ali. Então, no começo, quando você começa a assistir, qualquer teatro de boneco, você fica olhando o entorno, você presta atenção no boneco, mas você fica prestando atenção nos atores ali. Só que num dado momento, você esquece que os atores estão ali. Eles não precisam nem estar vestidos de preto, você esquece que eles estão ali. Só se for uma história onde é mesclado a interpretação ali do boneco e a interpretação do contador do bonequeiro. Mas tem uns assim que uma pessoa manipula as pernas, a outra pessoa manipula os braços, ou uma manipula aqui o braço e a outra do outro lado o outro braço, a outra a cabeça, e tem a fala. Tem contação de história que tem a fala, a música, tem alguém ao vivo tocando, ou tem a parte que tem a sonoplastia. Mas assim, é muito bacana, é muito bacana. E daí nisso tem várias regiões aqui do Brasil. Aí tem a parte lá do norte, nordeste, daí também vai para essa parte assim, cênica, contando a história de lá. Mas eu descobri com um colega de faculdade da minha filha que ele é bonequeiro, o Luan, e ele falou para ela que aqui em Curitiba, eles costumam dizer que aqui é a cidade dos bonecos. Uau! Tem até uma associação, eu vou até ler aqui para mim não falar bobagem, tá? É a APRTB, que é a Associação dos Bonequeiros de Curitiba. Pense, eu não sabia, essa parte eu não sabia. Que aqui é um dos lugares um dos únicos lugares do mundo
do mundo, aonde tem um teatro só para isso, de bonecos, que é do Dr. Botica. Então, parece que tem mais 2 ou 3 lugares só do mundo. Então, olha só que interessante, para quem não sabia, e eu não sabia. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa para fazer o curso, eu fui por todos os lados. Então, achei bem bacana. E ele faz parte da companhia do Imaginário, teatro de boneco. Também é legal vocês entrarem lá na internet e pesquisarem. Tem páginas no Facebook e tudo mais, e vocês saberem um pouquinho mais como que é. Eu acho que é uma parte bem rica. Lá do teatro do Dr. Botica, ele é um espaço que é para mais de 67 pessoas. E também tem a hora a hora do janela do teatro, que é onde acontecem umas apresentações curtas. Quem que já esteve ali pelo shopping ali e viu que de repente começa uma música, começa um apito, começa alguma coisa e de repente vem o boneco e começa a fazer, ou alguém vem e começa a fazer a contação de história ali. Então é bem bacana, é bem legal. Quem teve essa ideia foi, eu vou ler mais uma vez porque eu não quero falar bobagem para vocês, mas foi o Miguel Kriegsner. Ele é fundador do Grupo Boticário e esse sonho nasceu quando ele era criança, de ter esse teatro de bonecos. Então, tem há muitos anos. O teatro de boneco foi idealizado, foi criado em 2001. Eu não sabia, achei que era uma coisa bem mais recente. Eu não sabia que tinha já esse tempo todo. Mas, enfim. Eu vou deixar também aqui o endereço, a programação, o valor e tudo, e vocês procurem se informar e quando passar a pandemia, vocês procurem levar a família, os alunos, o que der, o que for possível, para poder eles conhecerem vários tipos de contação de história. Vaca que cacareja e uma galinha que canta funk. Não há com que se preocupar. Ela tem um gato preto. Que delícia. E daí, Maria? Um caldeirão. Eu acho que ela é uma bruxa. Para com isso, Maria. Bruxa não existe. A mãe só disse isso para te assustar. Ah, Maria, aonde você acha que ela faz toda essa comida? Eu vou transformar você em uma bela torta! Larga meu irmão, sua nariguda! Solta ele! Solta agora! Ah, está com medo, garotinha. Agora será a minha empregadinha. Vá já limpar a casa, pois ela está imunda. E trate de alimentar muito bem o seu irmãozinho João, que está magrelo demais. Ai, não pode virar recheio de torta desse jeito. Ai, ai,
sua vassoura estúpida! Saia da minha frente! Eu não enxergo nada sem os meus óculos! Onde estão os meus óculos? Maria, dê mais comida para o João. Quero ele bem gordinho e sem demora. Vamos logo, menina, antes que eu te transforme numa rã. Agora tenho que achar os meus óculos para ver se esse menino já está mais gordinho. João, não coma mais nada. Se você ficar gordinho, você vai virar comida daquela bruxa horrorosa. Fica calma, Maria. Ela não tá enxergando direito. Quando ela voltar e pedir o meu dedo pra ver se eu tô gordinho, eu vou dar esse ossinho de galinha. Assim ela vai achar que eu tô magrinho ainda. Calma, calma. Eu acho que isso não vai dar certo. Ah, vai sim, Maria. Calma. João, me dê o seu dedinho. Quero ver se está comendo direito. Já deve estar mais gordinho. Vamos, me mostre o seu dedo. Vamos. Mas não acredito nisso. Como está tão magrinho depois de tanto chocolate? Maria, mais comida, muito mais comida para esse menino. Quero ele mais encorpado. Senão vou acabar comendo você também. Vamos. E cadê a minha vassoura? Vassoura! Ai! Sua vassoura tonta. Eu vou te transformar em lenha. Ai, mais uma vez sem namorado. Eu não acredito. Logo eu, tão legalzinha, tão bonitinha. Eu sei dançar tão bem, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei cantar tão bem, ó. É. Lá, 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 lá. Ai. O que será que eu tenho, hein? Assim, será que eu assusto? Ai, será que eu afasto? Ai, o que afinal acontece comigo? Ô, papai do céu, aí, dá um namorado, vai. Assim, lindo, fiel, gentil e sarado. Um chuchu. Um chuchuzinho. Ai, um par de vaso. Eu, ele, um piquenique numa ilha. Ai, ai, ai. Ora, que vai fazer aqui? Não pode pegar nos trabalhos. Ai, minhas costas. Olha só. Ui. Xiii. Ai. Ui. Ora, que vai fazer? Que não pode pegar dos trabalhos. Olha só, uma vez. Ui. Ai.
Ora. Isso vai fazer aqui no código dos trabalhos. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Outra forma de você fazer uma contação de história em diferentes contextos fora do ambiente escolar é o voluntariado, onde você... Aqui em Curitiba tem vários lugares que formam contadores de história. Então, tem lugares que... agora tem muitos lugares que eles estão fechados, infelizmente, o espaço físico. Mas eles continuam com aulas online, como é o exemplo da Casa do Contador de Histórias, que já foi mencionado aqui. Mas tem mais lugares também que você pode estar fazendo curso online. Tem um projeto aqui em Curitiba que é bem legal. Ele se chama Instituto, é uma ONG, Instituto História Viva. Então, eles têm tanto cursos presenciais como online agora no momento. E daí, eles formam contadores de história. E é bem bacana porque a missão deles é formar o contador de história mais para o voluntariado. Então, geralmente, para fazer contação de história em orfanatos, para fazer contação de história em lar de idosos e para fazer contação de história em hospitais. Nesses 3 nichos que eu posso falar para vocês que daí tem que ser muito bem pensado que tipo de contação que vocês vão levar. Então, por exemplo, você vai fazer uma contação de história num orfanato. Procure histórias leves, tentem não contar histórias de separação, de abandono, né? Só se essa história trouxer uma coisa bacana, assim, eu não digo nem um final feliz, né? Que aquela história do final feliz é só para... Mas no mundo da literatura é isso, né? Então, pense bem que tipo de contação que vocês vão levar. Mas antes disso, façam cursos, se preparem, treinem, ensaiem. Vão assistir outras contações de histórias para vocês se inspirarem. Visitem o local antes, converse. Claro que tudo isso que eu estou dando de exemplo aqui, antes vocês têm que entrar em contato, não é chegar lá, abrir a porta e sair contando, não é assim que funciona. Então, você tem que entrar em contato, conversar com o responsável, para poder ver se você pode fazer essa contação de história, de que forma que ela vai ser contada. Se eles estão disponíveis, quando que eles estão disponíveis para te receber. Mas antes assim, isso é um conselho meu. Conheça o lugar antes, conheça a história daquele lugar antes. Então, para o voluntariado, a minha dica meu conselho se preparem, pensem nas histórias, mas vão lá, que a presença de vocês é muito importante. Senhores, senhoras, eu tenho 75 anos, moro num lar de idosos. Olha, um lugar onde o lar dos idosos é o Recanto Tarumã, e somos 107 moradores. E o negócio é o seguinte, nós não temos onde desovar as nossas histórias de vida, nossas histórias, nossas piadas, a não ser entre nós mesmos. De repente aparece um grupo de pessoas
vários grupos de pessoas e se apresentam para nós, doando seu tempo, doando a sua boa vontade. Pois bem, há 3 anos que eu moro nesse lar de idosos e mais ou menos nessa mesma ocasião, logo após a minha chegada, eu conheci o grupo Instituto História Viva. Veja só, me aparece um pessoal disposto a ouvir histórias minhas, dos meus amigos e começamos a contá-las. Vocês não imaginam. Eles levaram nossas histórias. Fizeram um trabalho magnífico, fizeram um trabalho de encantamento naquelas histórias, porque, segundo eles, essas histórias eram para ser contadas a crianças com neoplasia, crianças em casas de recuperação, de apoio, e isso já nos deixou felizes, contar a história. Ninguém escutava. De repente, a gente sabe que nossa história vai ser ouvida por crianças, nem o netinho da gente queria escutar, pô. Então, ficamos muito felizes com isso, muito felizes mesmo. E não terminou aí. Pouco tempo depois chegaram todos esses elementos desses grupos maravilhosos e nos trouxeram 2 coisas. Nos trouxeram desenhos que as crianças fizeram, fundamentados nas histórias que cada um de nós contou. E, melhor ainda, trouxeram as histórias recontadas para nós. Olha, maninho, desculpe, é que eu sou carioca, viu? Vocês não queiram saber a alegria que eu e meus colegas ficamos, cada um de nós, por ter esse reconhecimento de vida. Puxa, nós existíamos, passamos a existir. Então esse grupo, esse Instituto História Viva, que foi um engendrador de tudo isso, está sendo ainda, eu senti no olhar de cada um deles a alegria de estar fazendo alguma coisa maravilhosa. E você? Você pode também fazer isso. Simples. Existe um site que vocês vão tomar conhecimento e neste site vocês procurem saber, porque talvez vocês possam ser esses elementos que vão ouvir a minha história, a história dos meus amigos, contar para as crianças e nos fazer felizes. Eu tenho certeza que você gostaria muito de fazer pessoas felizes. Faça isso. E a contação de história em hospitais eu até deixei por último, porque é uma coisa assim que eu tive a oportunidade de participar dessa vida, dessa área assim, da pedagogia hospitalar. Então, no curso de magistério lá no Paulo Leminski, a gente visitou vários tipos de locais de educação. Então, a gente visitou a FEP, a gente visitou a Central, a gente visitou mais uma outra escola que tem ali próximo da Faculdade Unibrasil, que são de crianças com problemas mentais assim severos. Eu visitei uma outra escola que ela fica lá perto do Museu do Oscar Niemeyer. Agora eu não vou me recordar o nome. Lá também era de todos os tipos de transtornos mentais que tinha, e autismo, e psicose, tudo quanto é coisa. Foi bem power, assim. Foi assim, a área da educação especial, assim, eu tiro o chapéu para quem faz isso. Mas quando eu fiz o estágio lá eu fiz no Hospital de Clínicas da pedagogia hospitalar, foi muito legal. Eu saí de lá muito... E ao contrário, né? Que lá você tem crianças doentes, muito doentes, com câncer, com doenças bem graves. E crianças também hospitalizadas, assim, por fraturas ou com doença que vai passar pouco tempo lá. Então, a gente tem que se preparar e a gente vai dar aula para eles. A gente vai lá. Então, a gente passa por uma preparação toda, tanto lá no curso quanto no hospital.
E o que eu aprendi, o que eu trouxe, assim, de lá é, primeiro, se vocês forem fazer contação de história, vale também para contação de história, também tem que ter essa preparação. Mas você tem que lembrar que o momento que você chega lá, você vai fazer diferença na vida dessa criança. Eu lembro, assim, não vou esquecer nunca mais, a gente usava um jaleco amarelo, assim, ocre amarelo, bem forte, assim. Aí a gente pegava uma cesta, dentro dessa cesta tinha cadernos, tinha lápis, borracha, algumas atividades impressas, livros, jogos. E a pedagoga, a orientadora, ela ia levando a gente e antes ela contava aqui, o paciente tal, ele tem tal idade, ele tem tal doença, ou aconteceu tal coisa, fez tal cirurgia, ele é assim, assim, assim. E vocês têm que lidar assim, assim, assim. E o que fica assim de lição para vocês lá? É que é o tempo da criança lá. É se ela quer ou não quer, se ela consegue ou não. Porque às vezes você chega lá, eu lembro de uma criancinha que eu não lembro que doença que era, mas eu sei que naquele momento ela tinha feito a cirurgia, ela estava toda engessada da cintura para baixo. E ela sentia muitas dores. E mesmo assim, a hora que a gente entrou, o olhinho dela brilhou. Aí a gente pergunta se ela quer, a gente pergunta para ela, daí a gente pergunta para os pais, posso fazer a contação, ou posso trazer uma atividade, o que você quer fazer agora? Então, é o tempo deles. Quando a criança pode sair do quarto e tem um espaço também pedagógico para isso, a gente leva eles até lá. Mas assim, a gente faz a diferença, os olhinhos deles brilhando a hora que vê a gente entrando, querer fazer atividade, porque tem muitas crianças que estão muito tempo lá, tem criança que está com câncer, está com muita dor, e naquela hora, assim, parece que a dor deles vai embora, assim, então isso para mim, assim, foi mágico, 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 e a contação permite isso, né? Então, você tem que entrar em contato. O bom é entrar em contato mesmo já com ONGs que já faz esse tipo de trabalho voluntariado, para ver como que é o acesso para chegar no hospital. Não é bem assim, você chega lá e vai contando, não é bem desse jeito. Claro, tem outras formas de voluntariado também, tudo é válido, mas, assim, a contação com criança, para mim, assim, ó, é maravilhoso. Talvez eu esteja até sendo egoísta, porque acho que transforma mais a gente sai de lá tão transformado, a gente sai de lá tão bem, que talvez seja um ato até meio que egoísta, né? Ao invés de ser altruísta, é meio que egoísta, mas eu lembro de uma menininha que eu atendi, ela era muito inteligente, e ela até passou o caso dela na TV, e ela tinha um problema no intestino, e ele não funcionava, então tinha roupinha assim, era cheio de fios. Pra gente entrar no quarto dela, o quarto dela era todo isolado. E era como se fosse uma extensão da casa dela. Então, tinha a cama que ela ficava, era hospitalar. Mas tinha ursinho, tinha lençol rosinha. O lençol era branco mesmo. Mas, assim, tinha ursinho, tinha bichinho, tinha tudo. E tinha móveis, assim, tipo, eles mantêm, assim, tipo, como se fosse uma cômoda para pôr as coisas, a TV, as roupas e tudo, sabe? Porque ela tinha 3, 4 anos e praticamente quase não saiu do hospital. Ela viveu muito mais no hospital que em casa. E eu lembro que o tratamento, a cirurgia dela estava para sair. Ia ser lá nos Estados Unidos, que era um tratamento muito caro, mas não deu tempo. Ela acabou falecendo antes. Então, também você vai ter que saber lidar com isso, com perdas, ou de repente você não pode se apegar muito. Às vezes quem trabalha mesmo lá, às vezes está muito tempo com a criança, ela vai embora, para a criança é bom que ela está indo embora mesmo de alta, e você fica triste. Mas tem os que vão embora mesmo, né, que vão embora desse mundo, então é muito triste mesmo. Essa parte é triste, mas tem psicólogo, tem toda uma rede, uma equipe para te ajudar. Mas eu lembro dessa menina específica, porque eu chegava lá, ela que queria dar aula. Eu falava assim, o que você quer fazer hoje? Que aula que você quer ter hoje? Eu quero matemática. Aí eu começava, então vamos aqui, pinta aqui, liga ali, não sei o quê, porque tem que ser, infelizmente lá tem que ser atividades impressas, e assim, tem jogos e tudo, mas quando é atividade tem que ser uma coisa mais rápida, assim. E daí eu lembro que dali a pouco ela tava falando assim, agora você, o que você vai fazer? Pinta aqui, olha, faz isso aqui. Então, sabe, umas horas que eu passei lá, eu me encantei com essa menina. Era fios, assim, ligados na barriguinha dela, assim, umas máquinas, assim. Pra gente entrar, a gente tinha que entrar igual como se estivesse indo lá pra NASA, né? Você usava todo um aparato, assim, um equipamento todinho. Você não podia nada tocar. O ambiente era esterilizado. E a gente poderia levar doença pra ela, que poderia matar ela.
E eu lembro dela contando da história, ela era bem articulada, falando que ela ia para os Estados Unidos, ia ser na época de neve, ela ia ver a neve, ia ser bem legal. Eu falei, mas você não tem medo de avião dela? Eu, não. Por que eu vou ter medo de avião? E, sabe? Aí depois passou um tempo, assim, eu vi na TV que ela tinha falecido, assim, mexeu, assim, mas eu sei que o pouquinho que eu pude fazer, eu fiz. Eu gostaria de fazer mais nessa parte. Só que daí, tem tanto a questão da pandemia, mas também tem a questão não é qualquer um que entra, né? Você tem que estar numa ONG, alguma coisa assim. Mas eu indico vocês a vocês procurarem esse tipo de coisa, bem bacana. Os doutores apareceram com pessoas diferentes pra deixar vocês contentes. Eles chegam quando os pacientes menos esperam. Afinados, animados e com muita alegria, o grupo de estudantes levanta o astral das crianças e adolescentes internados no Hospital Walter Cantígio da UFC. No instante, quem estava triste abre um sorrisão. Os alunos estudam medicina, odontologia, fisioterapia e farmácia. Eles fazem parte do projeto de extensão Doutor Conta, que leva música, contação de histórias e brincadeiras para pacientes da enfermaria pediátrica do Hospital Universitário da UFC. Depois do convite feito a cada paciente das enfermarias, eles vão para esta brinquedoteca, onde começa a diversão. Contar histórias para as crianças é o primeiro passo para se aproximar delas. Há muitos anos atrás, existia um rei, que governava o reino, óbvio. E nesse reino, ele era... Que tal brincar de mímica ou de boneca? Seja qual for a brincadeira, esses pequenos pacientes sempre se animam, esquecem um pouco da dor e até melhoram de saúde depois da visita dos estudantes. Virgínia Girão, professora responsável pelo projeto de extensão Doutor Conta, explica o papel desse trabalho na humanização da formação dos futuros profissionais de saúde. Para ela, já está mais do que provado que brincar e ouvir histórias tem o poder de curar. A doença muitas vezes faz isso, restringe esse lado livre do brincar. E se você traz então um momento de descontração até eles, convida eles para voltar para o mundo da imaginação, principalmente através de uma leitura ou da contação de uma história, ele vai embarcar nessa nave de ir para o mundo da imaginação. E pelo menos durante aquele período que ele está recebendo a ação do projeto de extensão, ele está desconectado do ambiente do hospital. Então a gente acredita que trazer esse momento de alegria e conforto dá um bem-estar tão grande que o bem-estar certamente deve influir positivamente no tratamento, na recuperação dessa criança. Os doutores apareceram com pessoas diferentes pra deixar você contente. E é isso, pessoal. A nossa penúltima aula chega ao fim. Eu agradeço muito vocês, a paciência de vocês. E se especializem, vão atrás de curso. Tem gratuito, tem pago, tem uns que eles têm uma taxa, mas a taxa é para manutenção do espaço. Tem a Casa do Contador, que é bem bacana. Tem cursos online agora que vocês podem estar fazendo. Ensaiem, gravem. Eu até tinha pedido como atividade, mas eu pedi mais para vocês, para a prática de vocês mesmos. Quem me mandou, estou assistindo com calma, com carinho, com tempo. E daí eu vou, algumas histórias, quem mandou para mim vai ser enviado o link lá para a Uninter. Claro que daí vai ter que assinar um termo de autorização do uso da imagem da voz, para não dar problema. Então, por isso que eu estou falando já com umas pessoas que já me enviaram por e-mail, ou até no privado lá no WhatsApp, ou já teve quem enviou lá no grupo mesmo, né? A gente fica insegura, assim, mas olha, é bobagem. Vão lá, não tenham vergonha, não. Lembra lá da dica de ouro. Sejam sem vergonhas. E
porque vai agregar, vai enriquecer, sabe, esse meu estágio. A Jéssica tá me ajudando muito, 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 muito. Eu falo para ela assim que ela tem que levar metade quando eu terminar essa faculdade, metade do meu certificado é dela. Mas eu pensei nesse curso, como eu falei para vocês, para ser assim, eu trazer informações que talvez vocês não sabiam, mas eu trazer de uma forma as informações da contação de história, dos tipos de contação de história, dos recursos, tudo que foi trabalhado até agora, de uma forma que, além do conhecimento, olha, isso eu não sabia, ou eu sabia, mas que bom ter visto esse vídeo de novo, mas fazer vocês se encantarem pela contação. Assim, se desse curso aqui, sair uma que fala assim, olha, depois me mandar uma mensagem falando assim, eu tô trabalhando com isso, me voluntariei, claro, né, pessoal, depois que passar tudo isso. Mas assim, ou mudou minha vida, ou tô contando para minha filha, pro meu filho de uma forma diferente agora. Olha, só de ver os vídeos de vocês eu já fiquei emocionada, né? Então, aí eu fiz a minha parte, eu sei que eu fiz diferença na vida de vocês. E vocês vão fazer diferença na minha vida, porque sem vocês não era possível. Quando eu pensei em fazer o meu estágio, esse projeto de extensão, onde eu tinha que elaborar um curso, eu achei que eu não ia dar conta. Eu achei que ninguém ia se inscrever, ninguém ia gostar. Então, daí eu até falei pra Jéssica, vamos fazer de uma forma assim, mais leve, uma conversa. Tanto que às vezes até fala, ela corta um monte, tá? Até espero que ela não corte esse pedaço agora, mas ela é má, minha diretora é uma ditadora. Ela corta um monte de coisa, fala, ai mãe, você tá falando demais, eu não sei o quê. Eu falo, Jéssica, a gente tem que ter até 1h30. Claro, tem horas que não dá pra ficar 40 minutos. 1h30 falando. Daí, às vezes, a gente reduz para 40. Os primeiros teve 1h e pouco. Mas eu tenho uma carga horária a cumprir, eu falei para ela. Então, eu tenho medo que não seja deferido o curso. E eu falei para ela, fica legal essa conversa, assim, fica essa coisa mais informal. Então, por isso que eu procuro. Eu trago experiências que é bacana. Eu sempre gostei de relatos. Eu vou pesquisar, então tudo que eu pesquisei, assim, eu não falei bobagem, eu espero não ter falado nenhuma bobagem, nenhuma inverdade, mas aí a parte dos memes é ela, sabe? Ela assiste, ela não fica aqui, ela fica assim no comecinho aqui, falar para ajudar a testar a luz aqui, porque um dia que ela não ficou, ela encheu o saco que eu fiquei falando torta, que não sei o que. Ceboso. E daí ela sai, e daí meu esposo já tá dormindo, minha outra filha já tá dormindo, e os vizinhos, é o momento, eu faço sempre de madrugada, que é a hora que tá mais silêncio mesmo. E às vezes eu falo um montão de coisa aqui, conto um monte de coisa que ela corta tudo. Ela é malvada. Briguem com ela lá do grupo, fala pra ela não ficar cortando as coisas. Mentira, né? Brincadeira. Mas a parte dos memes lá, tudo ideia dela. Ela escuta eu falando e eu achando que eu tô aqui, né? Arrasando. Eu falei, meu Deus do céu, a palestrante. E daí quando eu vou assistir, daí a gente monta. Aí quando eu vou assistir, na verdade, eu acabo assistindo no mesmo horário que vocês. Porque, daí demora aquela questão toda que ela falou, mãe, para de se desculpar, para de ficar falando que isso não deu certo. Eu falei, que saco, eu falo, o curso é meu. E eu sou sua mãe, eu posso tudo. Não posso, né? Ela vai e corta. Ai, que raiva. Mas enfim, aí eu acabo assistindo junto com vocês lá, até pra eu estar respondendo junto, no mesmo momento e tudo, mas eu acabo rindo que ela pega certinho, sabe? Eu falo uma coisa que eu acho que eu falei legal ali, que eu falei engraçado, ela acha que eu falei legal, que eu falei engraçado, aí ela pega e pá, tá com o meme em cima, palhaça. E se diverte, e ri da minha cara, e se mata de rir da minha cara, vocês acreditam nisso? Hoje mesmo, ela, tá... mais de 6 minutos eu fazendo esse encerramento. E ela fala assim, mãe, faça um encerramento de 2, 3 minutos. Eu não consigo, eu não consigo. Aí, antes dela sair daqui, que a gente tava fazendo uns vídeos aí, ela já pegou e falou assim, e vê se não fale muito, tá? Eu falei. E ela vai cortar. E vocês não vão ver. Mas então,
Até amanhã, na nossa última aula. Eu acho que eu vou sentir falta, sabia? Olha, eu tô cansada, tá dando um trabalhão. Eu tenho outras provas e trabalhos da faculdade para fazer. Ela também, semana que vem é semana de provas. Tem casa. A minha casa tá em reforma, sabe? Eu não tinha onde filmar, não tinha uma parede decente para filmar, porque a gente tá rebocando, descascando, quebrando, desmanchando. Aí peguei essa parede aqui de trás aqui, falei pro meu marido esse dia, falei, passa uma tinta aí, pelo amor de Deus, não aguento mais ver aquelas manchas ali. Daí ele pegou e passou, mas vocês não têm ideia do caos que é. E ela falou que não é pra mim falar disso, mas eu vou falar que eu acho legal. Ela não manda em mim, ela não é minha mãe, né? Enfim, amanhã é a nossa última aula. E eu espero que vocês continuem assistindo e curtindo. E tem ainda um estágio de diferentes contextos. Vai que eu resolvo fazer dessa mesma forma. Acho que a Jéssica me mata. E quem sabe daí vocês se inscrevam de novo e a gente tem a oportunidade de estar conversando mais um pouco. Então, até amanhã. Beijo.